Fala galera, começando mais um podcast MulticulturaCast para você. É o seu canal de cultura, de entretenimento, de informação e aqui o nosso segundo episódio. Hoje recebendo o Major Marco Antônio, ele que é subcomandante do Corpo de Bombeiros aqui em Foz do Iguaçu. E ao meu lado também, meu parceiro aqui de programa, Mohamed. Seja bem-vindo, Major. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre queimadas nesse momento aqui em que tivemos o inverno, tivemos alguns momentos de geada também. Verdade. É uma situação que ocorre bastante. Um frio enorme aqui na cidade por uns 60 dias. 60 dias aí de frio, né? Pô, pesado pra caralho. Exatamente. E aí, como é que é a situação? O que muda, assim, na questão do Corpo de Bombeiros nesse período que passou o inverno mais forte, no caso, né? Teve geadas. O que muda? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade aqui ao Wallace Mohamed, né? Vou falar é a minha primeira vez em um podcast. Seja bem-vindo. Entrevista, por tudo. É uma satisfação imensa aqui para estar com vocês, para trazer uma informação importante aqui acerca dos incêndios ambientais, né? Maravilha. O que ocorre? Nós temos uma operação no ano que se chama Operação de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Ela é subdividida em 5 fases. A gente tem a fase inicial, que começa ali cerca de maio, onde é a parte da prevenção, da instrução e do planejamento. E ali a gente começa a fazer a capacitação dos bombeiros militares, formação de possíveis brigadas florestais voluntárias, e daí a gente faz esse trabalho nesse período ali de maio, junho. A partir de junho já começa os incêndios propriamente dito, né? Aí a gente tem a fase dos incêndios básico, intermediário e avançado. E a última fase onde termina a operação de incêndios florestais, que é lá em outubro, com o envio de relatórios e estatísticas para estudo para o período do ano seguinte. Agora, com o inverno, o que ocorre? Vem o frio, ele resseca a vegetação e ela fica muito propícia a se incendiar, né? Então, sempre esse período agora de julho, agosto, setembro, é o período mais crítico, onde tem o maior número de incêndios, justamente por essa característica. Então, sempre existe essa formação, essa especialização, atualização com os bombeiros nesse período pré-inverno, para receber justamente essa situação que já é prevista depois com as geadas? Exatamente. Ano após ano a gente faz isso. No que consiste essa atualização dos bombeiros? Nós fazemos capacitações, fazemos simpósios, fazemos treinamentos. Na semana retrasada, inclusive, nós tivemos aqui o treinamento com os coordenadores municipais de defesa civil dos municípios da circunscrição do 9º Batalhão, que são 11 municípios aqui próximo à nossa fronteira, né? Aqui nós temos quartéis em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e Santa Helena. E temos mais outros 6 municípios que fazem parte da nossa área. Então, nós juntamos todos esses coordenadores municipais com seus auxiliares, né? Deu cerca de 50 voluntários. E nós fizemos a capacitação de combate a incêndios florestais com ele. O que acontece? Qual que é o nosso objetivo com essa capacitação? É que ele está lá em Missal, está lá em Itaipulândia, está lá no município mais longínquo, que não tem o quartel do Corpo de Bombeiros, inclusive, e tem o início do fogo. Todo fogo, todo incêndio, ele começa pequeno. Ele começa pequeno e, dado as características do local, da vegetação, do material combustível, ele vai crescer, né? E podendo chegar a ficar numa fase incontrolável, né? Então, esse brigadista indo lá quando o incêndio está pequeno e agir ali e combater aquele incêndio quando ele estiver pequeno, isso vai acontecer que vai poupar bastante coisa do meio ambiente, da flora e da fauna, né? Uma vez que eles não estiverem lá com essa capacitação, vai ter um incêndio lá. Até a gente se deslocar do quartel mais próximo e chegar no local, esse incêndio ele já queimou, já degradou, já destruiu uma grande área e ele já pode ter tomado proporções muito fora do controle, né? De chegar a ficar fora do controle. Voltando para a parte tô falando dos incêndios. Sou mero civil, tô lá passeando, vejo um incêndio. O que eu posso fazer antes de vocês chegarem? A única coisa que você pode fazer é ligar 193 e pedir o socorro do bombeiro mais próximo possível. Porque o combate a incêndio florestal, ou incêndio florestal, a gente não pode olhar ele e achar que ele é uma coisa simples, que ele é uma coisa que não dá
não oferece perigo. Inclusive, no mês de agosto, nós tivemos a notícia de 2 sensoristas do Instituto Brasileiro de Estatística, do IBGE, que eles faleceram. Eles estavam fazendo um trabalho em uma área e pegou fogo numa área, na frente da área que eles estavam. Eles foram lá para combater esse incêndio e tinha equipes do Corpo de Bombeiros. Isso foi em Goiás, se eu não estou enganado, não foi no Paraná. E tinha bombeiro na área e eles foram lá para combater o incêndio e acabaram sendo vitimados pelo incêndio florestal. O fogo se alastra tão rápido assim, Major, quando a vegetação está seca? Se nesse sentido, com um bombeiro perto e tudo, mesmo assim ainda. E lá no Cerrado, principalmente, que a vegetação ela é muito mais fácil de queimar e é muito mais combustível, né? A caloria é muito intensa, a fumaça que exala é muito intensa também. Você passa muita caloria e você fica com muita dificuldade de respiração. Aí isso possivelmente vai te levar a uma inconsciência, né? Mas e se o cidadão, por exemplo, está ali se deparando com um incêndiozinho de pequeno porte, está ali começando o incêndio, mesmo assim orientado, ele não agir? Ele não tentar... Não pode tacar aquela água ali que fala que nem vê nos desenhos, que apaga o fogo? Mas aí a gente tá falando de uma coisa muito simples, inicial, muito pequena. Muito tipo, pequenininho, né? É muito pequena. Ele pode jogar uma água, manter uma distância, né? Jogar uma água com uma mangueira, né? Que for, jogar terra em cima, né? Mas tem que ser uma coisa bem pequena. Se já tiver tomado uma proporção significativa, não vai... Então não é que nem nos desenhos, então? Naquele desenho, que você pega um baldinho d'água e sai jogando. Simples assim, né? Pô, mas se fosse, ia ser legal, velho. Imagina. Seria legal, mas herói? É perigoso. Não, você vira um herói. Perigoso. É muito perigoso. Não é indicado, né? Não é indicado. Então, falando justamente... Major, tem um termo aqui que o pessoal fala queimadas controladas, né, prescritas, e queimadas ilegais. O que seria isso? Qual que é a diferença? A queimada prescrita é uma queimada de limpeza de terreno que é feita por um profissional habilitado, treinado. Ele vai fazer uma solicitação para o órgão ambiental, ele vai dar todas as características do local onde ele vai fazer essa queimada prescrita, ele vai dar as coordenadas geográficas, ele vai dizer qual que vai ser o horário, o dia que ele vai fazer isso. Que legal. E o órgão ambiental vai autorizar ou não. Tendo a autorização do órgão ambiental, ele pode ir lá e fazer essa queimada. Por óbvio que, repetindo, ele é um profissional treinado, capacitado, e ele vai comprovar isso para o órgão ambiental, e o órgão ambiental vai autorizar ou não ele fazer essa queimada prescrita. Não é qualquer cidadão. Jamais. Tem um cidadão específico para isso lá, profissional. Qualquer cidadão que colocar fogo em qualquer coisa é um crime de incendiário, né? É um crime. Aí entra no ilegal. Qualquer coisa é um incendiário. É um crime. É ilegal. É um crime. E a queimada prescrita, onde que ele vai fazer a queimada prescrita? Possivelmente em reflorestadoras, possivelmente em manejo do solo para agropecuária, né? Nesses locais vai haver queimada prescrita. Outro ponto da queimada prescrita também é em parques nacionais. A gente tem o exemplo do Parque Nacional de Vila Velha, que fica ali próximo de Ponta Grossa. Tem os arenitos, né? Tem a Lagoa Dourada, tem as furnas, né? A taça, isso. E aquele parque ele é muito grande e o que ocorre? Ele, por vezes, ele é infestado de vegetação exótica, que é trazida pela ação dos ventos, das aves, né? E daí ali aquela vegetação exótica toma conta daquele parque e aquele parque ele é dividido em talhões. Nós chamamos tecnicamente de talhões. São uma quantidade determinada de hectares e daí eles são divididos por aceiros, que são nada mais do que estradas, né? Que divide, retira o material, a continuidade do material combustível e de anos em anos é queimado um talhão daquele, propositadamente queimado para ser reduzido o material combustível daquele talhão. Aí caso haja um incêndio, né, a potência desse incêndio vai ser mais reduzida com esse manejo do solo, né, e vai queimar também a vegetação exótica que não é originária daquele local. A finalidade de controle. Para isso são feitas, com essa finalidade são feitas as queimadas prescritas.
E qual que é normalmente o impacto ambiental que a gente tem? A gente viu até pouco tempo atrás muito comentário, muita notícia sobre as queimadas na Amazônia, no Pantanal, né? Vinha aquelas nuvens de fumaça para cá. É muito grave essa questão do impacto ambiental, Major? O impacto ambiental é muito grave, a gente vê aí, né, na televisão, a gente sente na respiração, a gente sente no meio ambiente, né? Tudo muda, né? O vento, a queimada na Amazônia foi tão intensa recentemente que o vento trouxe aquela fumaça, ela afetou nós aqui no Paraná, essa fumaça. Eu me lembro que em 2023 teve um mega incêndio de gigantescas proporções no Canadá, que inclusive foram bombeiros militares do Paraná para dar atendimento naquela ocorrência lá no Canadá. Nessa ocasião, inclusive, eu estava em Nova York, em Manhattan. Em Manhattan, a gente sentia a fumaça do incêndio que foi trazida lá do Canadá. Teve também em Los Angeles, teve uma enorme dessa que a galera fugiu de casa, porque atingiu as casas. Porque as casas lá de madeira também, fora que eles usam também tapete como piso, então é altamente inflamável, imagino. Os incêndios florestais, ambientais, eles têm evoluções em gerações. Então tem a geração do incêndio que é rural-urbana. O que ocorre? Depois do êxodo rural, aconteceu o êxodo urbano, digamos assim, né? Em que as pessoas vieram para as cidades e depois, com uma condição mais favorável, começou a voltar para o campo, mas simplesmente com a finalidade de morar no campo num lugar mais confortável, mais tranquilo, mais aconchegante. E com isso, foram construídas casas e daí o que acontece? Esse incêndio ele vai pegando na vegetação e acaba pegando essas casas, que são muitas. Isso é uma característica muito marcante lá dessa região que você comentou aí, né? Da Califórnia. Agora fiquei curioso. Brasil. Você foi combater um incêndio lá no Canadá e estava em Manhattan. Que história é essa? Não, agora conta a história bonita. Tá de férias? Tá de férias. Aí não tava nem a serviço. Não. Mas o cara está americano. Deu coincidência. Essa fase Deu coincidência. Não foi chamado. Não falaram, socorre nós aqui que lascou. Mas esse ano agora teve outro incêndio de grandes proporções no Canadá também. E nós tínhamos aqui no Paraná uma força-tarefa pronta para ser enviada para lá. Eram 14 bombeiros. Eu estava escalado, né? Acabou que no final do período eles conseguiram dar o controle do incêndio lá no Canadá, os canadenses, né? E não precisou do nosso apoio, mas a gente estava em condições para ir combater o incêndio lá já. Fala dos brasileiros que falam que não ajudam em nada. Fala. Critica a gente. Foz do Iguaçu também foi gente ou não? Não, nós não chegamos aí, mas aqui de Foz do Iguaçu iríamos em dois oficiais. 2 oficiais para lá. Mas por que Paraná? É porque o Brasil, o Brasil ele tem nos corpos de bombeiros militares estaduais, tem a Ligabom, que é a Liga Nacional de Bombeiros. E dentro da Ligabom tem o Comitê Nacional de Gestão contra Incêndios Florestais, CONAGIF. E o CONAGIF, ele reúne todas essas informações de desastres florestais e ele tem um controle, ele tem as informações dos bombeiros disponíveis para operar em força-tarefa de resposta a desastres para combater incêndios florestais. Então, hipoteticamente, que lá no Pantanal, o período mais crítico de incêndio florestal seja março a junho. Então, os bombeiros de outros estados que não têm incêndio florestal crítico nesse período, eles ficam em prontidão para ser utilizados lá no Pantanal, caso a equipe do Pantanal solicite apoio. Da mesma forma no Paraná, da mesma forma no Rio Grande do Sul, em todos os estados do Paraná. E isso, ele se estende para o mundo também, né? Tanto para os desastres de incêndio florestal, quanto para demais desastres, né? Desabamento, deslizamento, enchentes. Voltando para a realidade aqui de Foz do Iguaçu, Major, como que é feita a detecção desses focos de incêndio? É só mesmo com a ajuda da população ou o bombeiro tem alguma forma de monitorar essa questão? Os focos de incêndios, eles podem ser monitorados através de satélites. Então, existem aplicativos, né? Que o satélite passa de tempos em tempos, ele faz a volta na circunferência da Terra e de tempos em tempos ele passa por aqui, cerca de 2 horas de delay aproximadamente, depende do satélite. Tem satélite que tem uma capacidade melhor de verificar, fotografar o
terreno, mas ele tem uma lentidão mais de volta na Terra, né? Outros satélites, eles dão a volta com muito mais velocidade, mas ele traz para a gente uma imagem não tão perfeita assim. E daí esses satélites, eles identificam pontos de calor. Então, a gente tem como identificar esses incêndios por esses pontos de calor, que tem um certo delay, que eu falei, aproximadamente cerca de 2 horas, mas a nossa detecção primordial dos focos de calor, dos incêndios florestais, é a própria população que liga o 193 e nos aciona. Mas esse monitoramento é feito pelo próprio Corpo de Bombeiros? Ou é algum órgão que... É o corpo de Bombeiros que faz, verifica, tem os aplicativos, ele está com o aplicativo aberto lá na tela e o satélite está passando em volta do hemisfério, né, do globo terrestre, e está emitindo sinais onde tem pontos de calor. Aí onde tiver um ponto de calor, uma situação que a gente verifica ali que não é uma situação normal, pode ser um incêndio florestal. Porque ele identifica também, por exemplo, vamos dizer aí, talvez uma cobertura de telha de alumínio de uma grande empresa, né? O sol reflete, esquenta, ele pode identificar aquilo como um ponto de calor, né? Mas aí é um ponto de calor não verificado para incêndio florestal, é uma outra situação. Mas daí a gente tem tabelado, identificado, né? Onde que tem esses pontos, e daí a gente já sabe que aquilo ali não se trata de incêndio florestal. E aqui em Foz já pegou um caso grande desses? De incêndio desse âmbito que tipo falou, eita, lascou. Direto tem bastante incêndio florestal. Difícil de controlar, no caso. Aqui em Foz? Tem bastante incêndio florestal. Mas os incêndios florestais que nós pegamos aqui até então, incêndios que a gente controla aí em um dia. No ano passado, em 2024, por exemplo, pegou um incêndio florestal em Umuarama, pertinho daqui, que inclusive foi a equipe nossa daqui, dessa força-tarefa de resposta a desastres, para dar apoio lá em Umuarama, que ficou cerca de 6 dias queimando lá. Caramba! Cerca de 6 dias queimando. Deu tempo estação seca também? Deu tempo, tudo na estação seca no inverno. O inverno vem, queima a vegetação, resseca a vegetação, né? E ela fica muito propícia a pegar fogo, e aí é efeito cadeia. Né? Caramba! E um problema muito grande também, Mohamed, essa questão dos terrenos baldios também por conta de fiação, né, Major? Residências vizinhas também é um risco extra, né? Também, imaginar 6 dias pegando fogo. Nossa, ali foi 6 dias. Por 6 dias. Cansativo, né? Em 2020 eu tive a oportunidade de combater incêndio florestal lá no Pantanal. E daí foi uma equipe do Paraná, ficou lá 30 dias... Eles vieram embora e aí a minha equipe foi lá para render o trabalho deles e ficamos mais 30 dias. Isso que deixa ficar tanto tempo é a combustão da terra, temperatura que não ajuda, o que... É aquilo que eu te expliquei no começo ali, da segmentação, da continuidade do material combustível. Então a vegetação ela fica propícia a pegar o incêndio e ela tem uma continuidade e daí a gente... Até acabar aí... Então qual que é a nossa função? A gente chega lá, qual que é a nossa estratégia? A gente chega lá e a gente faz essa interceptação dessa continuidade do material combustível. Então a gente faz um acero, a gente corta com um trator ali, né? Abre uma estrada e interrompe esse fogo que ele vem e interrompe ali. Só que por vezes o fogo ele é tão intenso, é tanto calor, que ele vem queimando e ele libera fagulhas, que é levada pelo vento e é depositada num ponto mais distante, assim. E a vegetação lá tá bem propícia a pegar o fogo. Aí vai indo. Aí vai indo. Tô falando que é desenho animado pra você? Não é zoeira. Tá vendo? Aí, a gente tem uma regra. É uma faísca, velho. Você precisa de uma faísca. Não, mas ali é uma vegetação seca. Eu falei, o muito fácil, né? Todo incêndio ele vai começar pequenino. Falavam muito de bituca de cigarro, a pessoa jogou uma bituca de cigarro ali também já é suficiente. Sim. Exato. Cheguei fora, incêndio. Uma bituquinha de cigarro. Até um papel de bala pode iniciar isso, dependendo da posição que ela caia na vegetação. Ô, louco. A posição que o raio solar pegue nela ali, um papel de bala pesado, né? Mas é difícil. É uma possibilidade. É comum. É possível. Aí a gente tem que ter o estudo... A gente tem que ter a educação ambiental, né? De não jogar lixo
pela janela do Você carro. trabalha eliminando possibilidades, né? Exatamente, assim, eliminando possibilidades. Todo combate a incêndio é assim, você elimina um fator do incêndio. O triângulo do fogo, ele tem o comburente, né? Ele tem o material combustível e ele tem a faísca, né? Então, você vai trabalhar ali, ou você vai eliminar o material comburente ou você vai eliminar o material combustível. Inclusive, eu tinha falado a respeito da questão da fiação e tal. Quais são os riscos, Major, na cidade? No incêndio, por exemplo, num terreno baldio? Que tipo de risco que envolve isso daí? Também as diferenças sobre quando é na área rural. Quais as diferenças dos riscos nessas duas situações? O incêndio no terreno baldio, ele oferece muitos riscos, né? Ele oferece o risco, inclusive, de passar do terreno baldio e pegar edificações, principalmente se a edificação vizinha for madeira, é muito propício de pegar incêndio na edificação, caso ela não seja combatida antes, né? E se é um incêndio que ele alcance a fiação elétrica, certamente vai queimar, vai causar um curto-circuito e possivelmente vai deixar o bairro inteiro no escuro e outros problemas mais que pode trazer, né? Outras tragédias mais que pode trazer. E acontece bastante situação desse tipo? A gente tem muita incidência de incêndio em terreno baldio. Por sorte, a gente consegue chegar lá e apagar ela e extinguir esse incêndio antes que ele tome proporções mais severas. Então, situação assim que se agrava, que vai para uma residência, que vai para fio, já é menos comum. Normalmente já é contido ali mesmo. É menos comum porque a gente consegue conter antes, porque se não tem essa participação do Corpo de Bombeiros, essa atuação do Corpo de Bombeiros de ir lá e extinguir, ela pode passar e pode trazer danos severos para a vida humana, no meio ambiente. Imagina. E para a vizinhança toda, inclusive. E a gente está nesse momento, né, de pós-geada em todo o Paraná, né? O que é orientado para a população? Alguém que é dono de um terreno baldio, etc. O que é orientado para essas pessoas para evitar esses acidentes? Cada terreno que não tem uma edificação ali, o proprietário não pode deixar ele ficar tomado pela vegetação, né? Por lixo, por resto de construção. O proprietário do terreno é o responsável por ir lá e manter o asseio daquele terreno. Caso haja um incêndio nesse terreno, é responsabilizado tanto quem porventura tenha posto fogo nesse terreno, quanto o proprietário é solidariamente responsabilizado junto. E as penalizações, elas estão previstas na Lei Ambiental Federal e na Lei Ambiental Municipal também. Vai de multa, podendo ser triplicada o valor dessa multa, caso haja reincidência, podendo chegar até reclusão de 1 a 4 anos, dependendo das consequências que der, só no incêndio ambiental. A gente não está considerando outros desdobramentos, né? Caso passe esse incêndio para uma residência vizinha, né? A gente não está considerando isso, está considerando só o incêndio ambiental propriamente dito ali no terreno. Então, o que a população tem que fazer? Os modos de boa educação ambiental, né? Não pode jogar lixo, não pode colocar fogo nas coisas, tem que manter o terreno limpo, roçado, né? E aí, apareceu o primeiro foco, aciona o Corpo de Bombeiros. Apareceu o primeiro foco, aciona o Corpo de Bombeiros. 193. Tem que acionar o Corpo de Bombeiros 193. Que curioso. E se a vizinhança ela é muito afetada com o incêndio florestal, porque é muita fumaça que gera, muita fuligem que gera. Se tem roupa no varal, vai ficar suja, porque vai cair aquela fuligem em cima da roupa. Isso se essa fuligem, como eu comentei antes, né, ela não acabar gerando um outro foco de incêndio, né? Então, e além da respiração, né, porque você vai ficar ali com uma dificuldade de respiração, né, aquela fumaça ali ocupando o lugar do ar respirável, né? Então, se a vizinhança identifica que teve um incêndio ali, que foi criminoso, ele viu quem que colocou aquele fogo ali, ele pode ligar, ele pode denunciar, e a prefeitura, 153, né, Guarda Municipal, 199, a Defesa Civil Municipal, eles vão lá, a Secretaria da Fazenda vai lá, vai fiscalizar e vai punir, vai aplicar a multa para o dono do terreno, a Guarda Municipal vai lá com a Defesa Civil identificar o incendiário, a Polícia Militar vai lá, vai capturar esse incendiário e vai ter a pena de reclusão. Então, se a população identificar isso, tem que fazer a denúncia desse ato, desse crime.
tanto no 153, quanto no 99, quanto no aplicativo eOuve da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu tem o aplicativo eOuve. Você baixa o aplicativo, sim. Né? Chega lá no meio ambiente, você faz um cadastrinho, aí ele tem lá onde vai falar lá de queimadas, você vai ter ali a oportunidade de fazer a denúncia ali, inclusive colocar fotografias, né, do possível incendiário. E a pessoa precisa representar contra esse cidadão? Como funciona? Não precisa. Ele pode fazer a denúncia anônima, inclusive. Se ele tiver a vontade de ir lá e representar, ele vai lá e representa, faz a denúncia, né? E se ele não quiser, anonimamente também, ele pode fazer a denúncia anônima também. Agora, essa questão do incêndio criminoso, a gente comentava até antes aqui de iniciar o podcast. O senhor me disse que é com a Polícia Civil, essa questão da investigação, a Polícia Civil que apura toda essa situação de quando o incêndio é supostamente criminoso, etc. Como funciona essa mecânica? No Corpo de Bombeiros do Paraná, nós temos militares capacitados para fazer a perícia de incêndio florestal. Inclusive, eu sou perito formado, fiz o meu curso de perícia de incêndio florestal em 2022 no Corpo de Bombeiros do Mato Grosso. Fui lá e fiquei um período lá estudando só sobre a perícia, né? Para poder descobrir qual que é o foco do incêndio, né? Qual que é o mecanismo de ignição ali daquele incêndio. Então é até curioso, né? Você pensa no incêndio aí de milhões, de 1.000 hectares, né? Milhares de hectares. E você consegue acompanhar aquele incêndio, você consegue chegar no ponto focal onde foi a ignição, você consegue identificar até qual que foi o meio de ignição que a pessoa utilizou para poder colocar. E como que mapeia isso? Deve ter várias formas, né? Tem várias formas. A forma mais utilizada, como é que a gente faz? Através das imagens de satélite, comparando, né, as imagens de satélite do período ali do incêndio, a gente vai voltando no tempo, pegando as imagens, voltando no tempo, e daí o satélite ele vai mostrando as cicatrizes de queima, a ampliação e evolução da cicatriz de queima, né? Onde o fogo passou e queimou, ele deixa uma cicatriz de queima que o satélite identifica. Então você vai reduzindo o campo. Aí você reduz esse campo ali numa área menor, e naquela área menor você aplica as técnicas de perícia e você consegue chegar no ponto exato onde se iniciou o incêndio. E aí o que é feito com essa informação daí? Quando chega lá, foi causado por um cara que jogou álcool e tacou fogo aqui. Uma pessoa fez isso. Isso, como eu estava explicando lá no Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, né? Sim. Lá é competência do Corpo de Bombeiros fazer essa perícia e ele aplica a pena. Aplica a pena, que é multa, e são multas milionárias lá no estado do Mato Grosso, né? Agora voltando para a nossa realidade no Paraná. Então, no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, nós temos profissionais capazes de fazer essa perícia, todavia, essa atividade ainda não está regulamentada como nossa competência, é competência da Polícia Criminalística. Então, a Polícia Criminalística, sendo acionada, ela vai lá no local e faz essa perícia. Que veículos que são utilizados normalmente? Depende de cada caso também, né, Major? Tem o autobomba-tanque, o que é mais utilizado aí? A estrutura que vocês dispõem para isso? Nós temos uma viatura, que é uma picape que a gente chama de ABS, Autobusca Salvamento, e daí nessa picape é o primeiro veículo da primeira intervenção. A gente tem um tanque rígido de 400 a 600 litros d'água, que tem uma bomba, e daí esse veículo ele é dotado de tração 4x4 e facilita a chegada nos lugares mais de dificuldade de acesso, né? E daí ali ele combate esse incêndio com essa caminhonete. Aí, para um combate a incêndio mais robusto, a gente tem o ATF, Alto Tanque Florestal, que daí é um caminhão, né? 4x4, mas um caminhão de porte um pouco menor, que daí ele já tem 2.500, ele transporta 2.500 litros de água. Aí daí a gente vai evoluindo, né? Tem o ATF, Alto Tanque Florestal, que é o de 10 mil litros d'água, só que daí a capacidade dele de progressão no terreno já fica um pouco mais dificultada, né? Mas tanto a caminhonete quanto o caminhão menor, o ABTF, né, Autobomba Tanque Florestal, esses são dotados de tração 4x4, tem capacidade de progredir em terrenos de difícil acesso. Esses veículos ficam espalhados pelos postos bombeiros em Foz ou é centralizado? Eles são distribuídos estrategicamente nos 7 postos de bombeiros que nós temos aqui na nossa área do 9º Batalhão, da Costa Oeste. Cada incêndio tem um carro.
Exatamente, cada nível, né? Cada nível nível de gravidade do incêndio ali, né? Ter seu carrinho. Exatamente. Olha que bonitinho. Inclusive, ali na Vila A tá o batalhão ali de vocês na Vila A ficou bonito pra caramba, muito maior, muito mais moderno do que estava antes ali também, proporciona uma qualidade de trabalho, de atuação pra vocês excelente. Né? Exatamente. Aquele muito quartel. Bom. E vocês vão pra escolas? Tipo, ensinar as criançadas pra não fazer esse tipo de asneira, de tacar coisa. Vocês chegam aí nas escolas, tanto municipais ou particulares? Sim. As campanhas educacionais são as mais certeiras na prevenção de combate a incêndio. Então, ou a gente vai na escola, ou as crianças vêm no quartel, e daí ali a gente ensina para eles, né? A gente mostra para eles a destruição que um incêndio florestal pode causar, né? E a gente ensina para eles ali a educação ambiental, né? Não fazer sujeira, não jogar lixo pela janela do carro, não brincar, né? De fazer fogueira, né? Se você vai num acampamento, você tem que limpar muito bem o local que você vai fazer a fogueira ali. Se for um local que seja permitido você fazer a fogueira, né? Não pegar a lupa, sair queimando o papelzinho, as folhas. Então, a criança se diverte fazendo. É a brincadeira, né? Eles veem desenho animado. Igualzinho. Igual eu comentei do papel de bala, né? Dependendo da posição que o papel cai, dependendo da posição dos raios solares, ele pode concentrar esses raios e fazer o papel da lupa. Que a criança vai lá. Vai lá e se diverte. Curiosamente. Olha, ó, os Simpsons estão certos mais uma vez, hein, ó. Tá certo, mais uma previsão. Mais uma previsão. Mas essa questão também das crianças é interessante também porque é uma melhor maneira de chegar nos pais, né, Major? Você indo ali educando a criança, ela vai estar falando, de repente o pai vai lá, pensa em jogar um lixo, a criança vai estar ali falando, vai estar comentando. Criança menor é mais fiscalizador do que qualquer outra coisa. É o melhor fiscal que existe. Porque ele vai lá e te enche teu saco. Pai, não. Exatamente, na escola, né, o professor comentou, o bombeiro que foi na escola comentou, aquilo ali vai estar na cabeça dele, ele vai ser um fiscal. Os pequeninos guardam a informação de uma forma assim, quando você menos espera, ele usa aquela informação na hora mais acertada, né? Na operação de prevenção e combate a incêndios florestais que eu comentei no princípio aqui da nossa conversa, ela começou como... O nome dela era Operação Coati João, porque a gente tinha um coronel de memória, né? Faleceu já há bastante tempo, que era um entusiasta dos incêndios florestais, e o nome dele era João Carlos Pinkner. E daí a gente escolheu um animal que representasse o Paraná. Aí o tamanduá-bandeira, ele já era o símbolo do Ibama na época. Aí a gente foi descartando alguns bichos e acabamos no Paraná, não em Foz do Iguaçu, né? Eu nem era de Foz do Iguaçu, isso aí foi lá por meados de 2017, 2018, né? Eu trabalhava em São José dos Pinhais na época. E daí a gente escolheu o coati, né? Que é um bicho que era... O bicho mais filha da... Bem característico daqui do Parque Iguaçu, né? Hoje eles não estão mais ali, mas tinha bastante ali, né? Lotado. E acabou que a gente escolheu o coati João. E daí tem a pelúcia do coati João, que a criança vê ali a pelúcia do coati João, já fica... É um que o pessoal carrega na ambulância também, para às vezes quando vai atender criança. Não, eu lembro que tinha uma pelúciazinha ali, um brinquedo que eles levavam. Pra controlar as crianças. É diferente. Esse do coati João é um bicho mascote do trabalho de incêndios florestais do Paraná. Esse que vai na ambulância é o projeto Ursinhos do CIAT. Aí esse projeto são várias pelúcias, né? Não necessariamente um urso, mas obrigatoriamente um que seja mais no perfil humanoide ali, que tenha braços e pernas e cabeça, né? Porque naquele ali a ideia é o socorrista se aproximar da criança, né? Através daquela pelúcia. Então, a criança está sofrendo com alguma dor em algum lugar e possivelmente ela possa ter um bloqueio ali de falar aquela dor que ela está sentindo para uma pessoa estranha. E daí o guarda-vidas o socorrista chega com aquele bichinho, né? Com aquela pelúcia. E ela já quebra uma barreira, né? E daí, através da pelúcia, ela pode inclusive mostrar na pelúcia uma dor que ela esteja sentindo no corpinho dela, né? Então, são dois... É uma maneira lúdica, né? Isso, uma maneira de fazer atendimento ali. Pra facilitar a vida. Não vai chegar a criança, hoje tá doendo.
o atendimento e uma maneira lúdica de convencer a criança dos meios de prevenção de combate a incêndio florestal. Já é uma situação de estresse ali, né, Major? Às vezes para criança e tal, e ainda você tentar tirar alguma informação, de maneira lúdica não falha. E é uma pessoa desconhecida, né? Não é uma pessoa que está no âmbito dela. O socorrista vai chegar ali que ela nunca viu, que ela não sabe quem é. Exatamente. Né? Nunca viu um incêndio na vida, de repente, tá pegando fogo. Eu falei, e o que eu fiz? Será que foi aquela bala que os Simpsons ensinaram a fazer e eu fui lá e fiz? Aí não se sabe. Uma lente. Não fui eu. E muitas vezes, né? E muitas vezes o que acontece também é que tá ali a vizinhança, tá ali a dona de casa, tá ali o dono de casa também, percebe aquela fumaça, né? Como o senhor citou antes aqui, mas tá na minha roupa, tá enchendo o saco, tá incomodando. A pessoa pode acionar o corpo de bombeiros mesmo sem saber qual é o foco do incêndio? Só sentiu a fumaça, já aciona? Ou tem que saber onde tá o foco ali e tal? Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Não, deve acionar, mas ele tem que ter as informações básicas para ele acionar. Não, se ele só acionar e falar, tem uma fumaça... Tá uma fumaça muito forte. Que tá me incomodando. Não vai... E se for um churrasco do lado? Então, se for um churrasco... Tem um churrasqueiro ruim, feijão que queimou na panela, né? Bota uma lenhazinha verde. Eu já vi churrasqueiro para fazer mais churrasco que incêndio, irmão. Então, só botar uma lenha verde. É possível. Tem cuidado, principalmente na hora de acender a churrasqueira, né? Deixar a garrafa de álcool, quem usa a técnica do álcool longe, né? Querosene, mete o louco. Quem usa a técnica de usar um combustível inflamável, deixa o combustível, coloca o tanto que vai utilizar, deixa longe para poder acender, né? O famoso aqui joga ali e deixa a garrafa de água em cima. Acontece muito acidente ainda assim, Major? Acontece sim. Acontece? Acontece bastante. Explode ali o combustível na uma pessoa? Sim. Nossa senhora, imagina. Tem que ter as medidas de segurança, né? Vai acender uma churrasqueira, coloca ali a quantidade de combustível que ele vai precisar para acender e tira o reservatório e deixa numa distância segura de que, né? Sim. Se caso o fogo se alastre ali, principalmente quem espalha assim, é muito propício do fogo. Não, o artista. Inclusive nele, né? O artista, o que espalha é o artista. Acidente isso com um narguile também, uma época. Nossa senhora. Usava álcool e tal. Então, tinha bastante problema com isso. Exatamente, é bem perigoso. Mas tem que fazer o que o árabe faz. Mas só o que o árabe faz? Coloca na churrasqueira mesmo. O árabe coloca na churrasqueira, vai acendendo. Mas voltando a não sabia dessa não, velho. Você acha que era naquela maquininha? Não, eu achei que era aquele... Nada. Se tiver uma churrasqueira ali, conseguir colocar os carvãozinhos, taca ali pau. Rapaz. Tô falando. A melhor eficiência. Pô. Mas voltando à pergunta que você tinha feito, se a pessoa, quando ela identificar o incêndio, é importante que ela tenha o local do incêndio, né? Então, não vai resolver muita coisa, não vai ajudar muito ela ligar no 193, vai até piorar, porque ela ainda vai, por cima, vai saturar a linha do 193, né? E o bombeiro vai perguntar qual a localização. Vai precisar, porque, tô sentindo uma fumaça aqui, mas não vai ser eficiente. E acaba que o que ocorre? É quase que um trote, né? Acaba ficando quase que informação falsa. E daí assim, você vai falar assim, eu tô sentindo uma fumaça que tá me incomodando, mas da onde que tá? Você já tá saturando a linha do 193, que pode ser que tenha alguém tentando ligar para dar uma emergência, né, que tenha as informações corretas ali, né, e já não vai conseguir porque a linha tá ocupada ali, né? E daí você vai falar, um incêndio em tal uma fumaça que tá me incomodando, mas eu preciso ter o local de onde que tá vindo esse incêndio, porque daí a gente vai deslocar um comboio de pessoas, de viaturas, de equipamentos, efetivo, né? Todo, né? Que vai deslocar para aquele local para poder... E nesse deslocamento que ele vai para lá e vai fazer uma atuação verdadeira, é importante, essa é a nossa finalidade. Mas ele vai chegar lá e não vai ter nada... cadê a fumaça que a pessoa falou? Era o churrasco não de lá. Encontramos, é o churrasco, eventualmente, né? E nesse período pode ser que entre uma outra solicitação de uma ocorrência com risco real de pessoa, talvez até de um incêndio automobilístico, né? De um acidente automobilístico. E precisa saber qual equipamento vai levar também para cada situação, né? Geralmente vai tudo no caminhão. No caminhão, geralmente a gente transporta todos os nossos materiais para todas as nossas atividades, desde a aquática, a salvamento veicular, a combate a incêndio florestal. Só para encerrar esse assunto, Romero, Major, o que a pessoa precisa informar a respeito do incêndio?
Isso que eu ia falar. Quando liga. Isso que eu ia falar? Isso que eu ia falar. Tá vendo? Falei primeiro. Não, pode atravessar, tudo bem. O problema é teu. É a primeira coisa. O problema é teu. O endereço é a primeira. Não, ele que manda. Aqui, ó, tá até com o tablet. Não, o crédito é teu. Quero crédito. Eu sou só menos estudante. Primeira coisa, o endereço, Major. A primeira coisa que ele tem que ter é um endereço, um ponto de referência. É bom saber o endereço. Né? Mas o atendente do 193, ele vai fazer as perguntas necessárias que ele vai precisar para cada tipo de ocorrência que a pessoa vai reportar, né? Mas é muito importante a pessoa manter a calma, né? Porque é uma coisa que a gente falar é difícil, né? Mas você está numa situação ali que você nunca passou, né? E você vai naturalmente ficar nervoso, mas é importante você tentar retomar a sua calma, porque se você nervosamente tentar passar a informação vai ficar prejudicada. E quem está lá do outro lado da linha, né? Ele não vai estar ali no local para saber o que é, onde que é a numeração, que é o ponto de referência. Não adianta ele falar, é rua tal, esquina com uma casa vermelha. É uma informação que é pobre, né? Vai ser difícil do bombeiro chegar naquele local. Então, é importante que ele tenha a maior informação mais preciso possível, porque isso vai até facilitar a chegada do bombeiro e vai agilizar a chegada do bombeiro, né? Até se falar, tipo, tem um incêndio no terreno baldio na rua tal, facilita pra vocês também saber qual equipamento levar também, né, no caso. Claro. Ele vai falar... Se especificar, tipo, qual tipo de terreno, se a pessoa conseguir. Isso, ele vai falar qual que é a natureza da ocorrência que ele quer, né? É um acidente de moto, é um acidente no lago, né? Um afogamento, é um incêndio ambiental, que é o nosso tema aqui hoje, é um incêndio ambiental num terreno baldio, entre as ruas tais e tais, esquina com a rua tal, com tal ponto de referência. É importante que ele traga essas informações, né? E agora, com a tecnologia, a gente tem o WhatsApp aí, que para tudo é o WhatsApp, né? Tem a capacidade dele fazer a fotografia, dele filmar o incêndio e as redondezas do incêndio, né? E ele já mandar no número ali do 193, né? Quando você ligar o 193, ele vai te dar um número de WhatsApp que você pode encaminhar essas informações, inclusive a coordenada geográfica que você vai estar ali na tua localização. Não sabia dessa. Mandou o tempo real. Você pode ligar o 193, o atendente vai falar com você e daí, dadas as suas necessidades, ele vai te encaminhar um número de WhatsApp que a gente tem e através daquele número você pode encaminhar arquivos audiovisuais, né? Da ocorrência, inclusive a coordenada geográfica do ponto que está acontecendo a ocorrência ali. E pode acionar por ali também, pelo WhatsApp, ou só ligando mesmo? Tem que ser o 93. Você tem que ligar o 93. Para acionar pelo WhatsApp, a gente ainda não implementou esse serviço, né? Mas já o WhatsApp é para você complementar as informações. Que é igual a gente falou aqui, né? Às vezes é difícil de você ter se colocando no lado do solicitante também, né? Por mais que a pessoa fica nervosa, né? É difícil da pessoa ela ter aquela informação ali, é o número 190 da rua, mas às vezes ele não enxerga, né? Então, essa tecnologia facilita mas esses bairros tem aquela vizinha que fica lá na porta xingando as crianças, deve saber mais fácil. Se tiver, e se essa pessoa ligar, vai ser mais fácil. A nossa chegada vai ser vai agilizar a nossa chegada para poder... Tem a fofoca que sabe até como aconteceu o incêndio, que horas, a minutagem, a causa. Ali, né? Melhor do que câmera de segurança. Ela já pode aproveitar já no denúncia rápida. Já fazer a denúncia, já fazer. Exatamente, já viu quem foi, provavelmente. Já tirou uma foto do cara, filmou o cara. Passou com detalhes. Não, foi perseguindo, gravando ainda. Foi você. Narrando. Olha aqui o filho da Cleusa atacando fogo. É sempre o filho da Cleusa. Coitado. Desculpem as Cleusas aí. Major, você falou também de trote, agora você mencionou, nós estamos no século XXI, ainda tem isso? Pro Corpo de Bombeiros ainda acontece? Reduziu bastante. Graças a Deus a gente teve uma redução significativa disso, né? Que a criançada esqueceu como que faz. A criançada agora não faz mais. Tá interessada no YouTube, tá interessada no TikTok. Pega o celular para outro motivo. Tá interessada no nosso podcast aqui, então não sobra tempo para eles de ligar trote, né? Não sobra tempo. Então, como órgão de segurança. Reduziu bastante, mas eventualmente ainda tem uma ocorrência ou outra. E é importante que os pais estarem atentos, é isso? Qual que é a orientação? Os pais têm que estar atentos, né? Orientar. A gente também faz as campanhas preventivas, a gente orienta
nas palestras, né, instrui, né, mas nada como os pais para estar ali também para poder compartilhar essas informações, dar essas orientações para eles, né. Mas realmente reduziu. E também tem a capacidade do atendente do 193, né. De filtrar ali, né? É isso. O atendente vai, se capacita, né, e ele consegue filtrar ali quando é uma ocorrência assim que ele já tem aquele tirocínio, né, não tá batendo aqui, conferindo essas informações que ele tá passando, né? Então vai zoar o outro, vai zoar mais o ou outro. menos isso. Mais ou menos isso. Major, vamos deixar um recado final aí para a população, né? Pra gente encerrar esse nosso bate-papo aqui. Vamos mandar um recadão aí para a população aí, o que fazer, alguma orientação aí que o Corpo de Bombeiros queira passar, alguma coisa que o senhor não tenha dito ainda, tá? Pode ficar à vontade aí. Principalmente aquelas questões da educação ambiental, né? Manter os terrenos limpos, né? Retirar mato, fazer a roçada, retirar material de demolição, eventualmente que esteja, e dar o destino adequado para esse material, né? Não querer queimar para poder se livrar disso aí, porque eventualmente a pessoa não tem a competência, não tem a autorização do órgão ambiental, ele faz aquela queimada e aquela queimada, além de incomodar a vizinhança, principalmente na zona urbana, pode gerar um acidente de proporções inimagináveis aí, ceifando vidas humanas, né? O patrimônio, o próprio meio ambiente, né? E isso também cabe, por óbvio, que para a zona rural, né? Às vezes está lá o senhor na zona rural, na propriedade dele lá, e ele quer transformar né, mudar aquela vegetação para colocar um pasto, mudar, né, a colheita dele ali, ele fala assim, pensar, não, vou colocar a tia-fogo que vai queimar tudo e vai limpar o pasto, né, da maneira mais rápida. Não pode, é proibido, é crime. Se for fazer isso, tem que ser uma pessoa capacitada, que tem que comprovar essa capacidade para o órgão ambiental, com autorização do órgão ambiental. É muito criterioso isso, né? Então, pelo fim das contas, vai acabar que ele vai ter que dar destino para essa limpeza desse terreno de uma outra maneira, que não com o uso do fogo. Tá certo, Major Marco Antônio. E principalmente, não imite os desenhos animados. Não imite, não tente fazer besteira. Vai dar errado. Nosso bate-papo aqui rendeu bastante, né? O Major falou que é a primeira vez que ele faz uma entrevista no podcast. Saiu muito bem. Né? Gostou da prosa? Podemos repetir, né? Podemos, claro. Vamos repetir mais vezes. Achei que acabou rápido. Acabou rápido a nossa conversa. Falamos bastante coisa, mas tem muito pela frente ainda. A gente combina mais gravações pra gente falar sobre esse trabalho excelente que é feito no Corpo de Bombeiros aqui de Foz do Iguaçu, do Paraná em geral, né? Tem muita coisa pra gente falar. Major Marco Antônio, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Satisfação. Foi um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação imensa poder trazer informações imprescindíveis da prevenção contra os incêndios florestais, né? O nosso meio ambiente tem o aquecimento global, derretimento das calotas polares, né? E isso compromete o meio ambiente como um todo e compromete os seres humanos como um todo, né? Exatamente, vai da consciência de cada um, né? Pessoal, deixa o like no vídeo que você estiver assistindo aí, compartilha com o pessoal, com seus amigos, tá bom? Se inscreva aí no canal também, Multicultura Cast, beleza? Dá moral pra gente aí, gente. Muito obrigado. Tchau.